Nenhuma babá aguentava uma semana com os gêmeos do milionário. Até que ela apareceu e disse: "E se eu te contasse que 2 gêmeos de 7 anos fizeram 15 babás profissionais desistirem em apenas 8 meses? Você acreditaria? Parece lenda urbana, mas é completamente verdade. E esta não é apenas uma história sobre crianças travessas. É uma jornada devastadora de luto, silêncio e uma segunda chance para amar." Os nomes deles eram Lorenzo e Luca Santana. Viviam com o pai numa mansão luxuosa nas colinas de Ribeirão Preto, uma propriedade que já foi repleta de risadas até que sua mãe, Fernanda, morreu tragicamente num acidente de helicóptero. Depois disso, tudo mudou. Por trás das paredes silenciosas, havia uma tempestade que ninguém conseguia controlar. Nenhuma babá durava mais que uma semana. As sabotagens ficaram mais espertas, mais deliberadas. Ninguém conseguia entender como 2 meninos doces e inteligentes se tornaram o pesadelo de toda cuidadora que cruzava aquela porta. Até que um dia, uma jovem chamada Marina Silva entrou naquela casa. Ela não era especialista, sem diplomas, sem credenciais. Apenas uma mulher de 26 anos com um passado próprio e uma calma que parecia fora de lugar naquele lar caótico. Mas ela disse algo que ninguém jamais havia dito para Lorenzo e Luca. E isso mudou tudo. Ricardo Santana costumava ser a definição perfeita de um pai exemplar. Bem-sucedido, equilibrado e profundamente comprometido. Como empresário do agronegócio, construiu seu império cafeeiro do 0 aos 38 anos. Suas fazendas se espalhavam por milhares de hectares, produzindo alguns dos melhores grãos de café do Brasil. Mas nem todo o seu sucesso conseguia consertar as rachaduras em sua própria casa após a morte súbita de sua esposa. Fernanda, a mulher que amava desde a faculdade, se foi. Morreu num acidente de helicóptero numa tarde ensolarada de março, 2 anos atrás. Ela voltava da feira agropecuária de Barretos, onde havia apresentado os novos projetos da fazenda. Uma rajada de vento, falha mecânica, e assim, tudo desmoronou. Lorenzo e Luca, com 5 anos na época, viram seu mundo colapsar sem saber como juntar os pedaços. Ricardo, afogando-se no próprio luto, tentou se manter forte para eles. Mas quanto mais tentava ser forte, mais distante ficava. Os silêncios se prolongaram. As conversas desapareceram e, eventualmente, a conexão se rompeu. Foi quando os meninos mudaram. De carinhosos e doces, tornaram-se quietos, fechados e impossíveis de decifrar. Quando as primeiras babás desistiram, Ricardo atribuiu a problemas de adaptação. Mas quando a 5ª, a 10ª e finalmente a 15ª saiu de casa, ele sabia que algo muito mais profundo estava acontecendo. Cada mulher partia com o mesmo olhar, exaustão, medo e alívio. "Não consigo mais, Sr. Santana", disse a última, Dona Célia, segurando sua mala. "Eles não são apenas arteiros, estão tentando quebrar as pessoas. Lorenzo uma vez colocou açúcar no tanque da picape. Luca deixou bilhetes fantasma no quarto de hóspedes. Ambos sussurravam com o espírito da mãe no escuro. E havia aquela foto da Fernanda, deixada em lugares estranhos pela casa, como se tivesse substituído a presença dela. Por mais inteligente e equilibrado que Ricardo fosse, não conseguia consertar o que estava quebrado. Toda noite passava pelo quarto trancado de Fernanda, nunca ousando abri-lo, acreditando que se não tocasse na dor, talvez ela não parecesse tão real. Tentou terapia. Lorenzo e Luca se recusavam a falar ou sabotavam as sessões até os profissionais desistirem. Lentamente, Ricardo começou a se sentir apenas uma testemunha de 2 almas pequenas se afastando de tudo. Então, num dia, Conceição, sua governanta há 15 anos, entrou no escritório com preocupação estampada no rosto. "Senhor Ricardo, nenhuma agência quer mais mandar babá. Lorenzo e Luca foram, como eles falam, colocados na lista negra." Ricardo se recostou na cadeira de couro, olhando os projetos inacabados da nova plantação. Como empresário, estava acostumado a resolver problemas complexos com estrutura e lógica. Mas desta vez, a lógica era impotente contra 2 corações silenciosamente despedaçados. "E agora?", perguntou baixinho.
Conceição hesitou. Tem alguém... Não é de agência oficial. É jovem, mas trabalhou com famílias passando por coisas parecidas. Não é como as outras. O nome dela é Marina Silva. Tem 26 anos. Sem diploma em educação ou psicologia, mas tem uma coisa que nenhuma das outras tinha. Ela também já foi uma criança machucada. Marina Silva não era nada como as candidatas que vieram antes. Aos 26 anos, não tinha certificações oficiais, nunca cursou faculdade e jamais planejou ser babá. Mas quando Conceição ligou mencionando 2 meninos perdidos no luto, Marina não hesitou. Cresceu num bairro operário na zona leste de São Paulo. Sua mãe morreu de câncer quando Marina tinha apenas 8 anos. Seu pai, destroçado pela perda, se entregou ao álcool e eventualmente desapareceu. Marina e seus 3 irmãos menores foram criados pela avó paterna. Aos 15 anos, sabia cozinhar, acalmar choros de bebês e explicar morte para sua irmã de 5 anos. Não tinha diploma, mas tinha 18 anos de experiência sendo adulta quando ninguém a treinou para isso. Nos últimos 3 anos, Marina trabalhava como freelancer, ajudando famílias que as agências rejeitavam, crianças autistas, meninos em luto profundo ou aqueles rotulados como muito difíceis. Não tinha currículo impecável, mas todos que a contrataram diziam a mesma coisa. Ela não vem fazer um trabalho, ela vem escutar. Quando Ricardo conheceu Marina pela primeira vez, ficou impressionado com sua simplicidade. Camiseta branca, jeans desbotado, cabelo preso casualmente. Não estava tentando impressionar ninguém, mas seus olhos firmes e profundamente observadores o fizeram se sentir visto. Pode me contar tudo, disse calmamente. Não a versão editada. Preciso da verdade. E então Ricardo contou. Falou sobre Fernanda, o acidente súbito, o silêncio que se seguiu, sobre Lorenzo e Luca, e como se sentia assistindo suas crianças desaparecerem. Marina não falou muito, apenas assentiu, ocasionalmente perguntando: Você já disse a eles que também está sofrendo? Depois de mais de 1 hora, Marina apresentou 4 condições. Primeiro, teria autoridade total sobre Lorenzo e Luca durante o horário de trabalho. Nenhuma interferência, desde que não houvesse dano físico ou emocional. Segundo, precisava de acesso ao quarto de Fernanda. Estava trancado desde o acidente. Marina foi direta. Luto preservado vira veneno. Precisamos enfrentar o que é real antes da cura começar. Terceiro, Lorenzo e Luca iriam à terapia, quisessem ou não. Crianças de 7 anos não podem recusar o que pode ajudá-las a sarar. E quarto, o próprio Ricardo tinha que começar terapia. Você está sofrendo e educando através da dor. Para salvá-los, precisa começar consigo mesmo. Ricardo ficou em silêncio. Ninguém jamais havia falado com ele daquele jeito. Ninguém ousara. Aceita ou devo ir embora? Perguntou Marina, olhos inabaláveis. Após uma longa pausa, Ricardo assentiu. Aceito. Quando pode começar? Marina deu um sorriso suave. Amanhã de manhã, 7 horas. Naquela noite, Ricardo teve a conversa mais difícil com seus filhos desde a morte de Fernanda. Meninos, preciso conversar com vocês sobre a Marina. Já temos um plano para ela, pai, disse Lorenzo confiante. Ela vai embora antes de sexta-feira. Não, ela não vai embora. Marina não é como as outras. Ela não vai fugir depois da primeira semana ou do primeiro mês, ou quando vocês tentarem assustá-la. Vai ficar até vocês não precisarem mais dela. Os gêmeos ficaram em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Isso é impossível, disse Luca. Ninguém nunca aguentou a gente. Marina vai aguentar. E mais uma coisa, vocês 2 vão fazer terapia. De jeito nenhum, gritaram os 2. Não é opcional. Terças e quintas às 16 horas com doutora Margarete. Não vamos. Vão sim, sabem por quê? Porque eu também vou fazer terapia. Toda segunda e quarta às 18 horas. Ficaram atônitos. Nunca haviam considerado que o pai também pudesse estar sofrendo. Por que você vai fazer terapia? Perguntou Lorenzo, a voz de repente mais suave.
porque sinto falta da mamãe todos os dias e não sei como seguir em frente. Vocês merecem um pai que sabe cuidar dos próprios sentimentos. Não disseram nada. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo admitiu sua dor. A Marina mandou você falar isso? Perguntou Luca. Ela disse isto. Uma família só sara se fizer isso juntos. Naquela noite, não houve planos de caos. Em vez disso, os meninos sussurraram sobre uma sensação estranha de serem compreendidos por um adulto, mesmo quando não se entendiam completamente. Você acha que ela vai mesmo ficar? Perguntou Luca. Todo mundo vai embora, respondeu Lorenzo. Mas desta vez, sua voz não soava tão certa. Lá embaixo, Ricardo ligou para Marina. Tem certeza disso? Sabe no que está se metendo? Senhor Ricardo, já cuidei de gêmeos que incendiaram o próprio quarto. Um menino que só falava através de um boneco por 8 meses, e uma menina que fingiu ser muda por 1 ano inteiro porque a mãe disse que ela falava demais. Seus filhos são inteligentes e criativos, mas não são incontroláveis. São apenas 2 meninos de 7 anos que perderam a mãe e estão apavorados de perder mais alguém. Como pode ter tanta certeza? Porque já fui uma menina de 8 anos que perdeu a mãe. Sei o que essa dor pode fazer. Pode te quebrar ou te tornar mais forte. Na manhã seguinte, exatamente às 7h, Marina tocou a campainha da propriedade Santana. Desta vez, estava vestida casualmente. Calça de moletom, camiseta confortável e tênis. Pronta para a batalha? Perguntou Ricardo ao abrir a porta. Não vim lutar, Sr. Ricardo, respondeu calmamente. Vim trazer paz. Mas quando Lorenzo e Luca desceram para o café da manhã, seus olhos estavam cheios de desafio. Claramente haviam lançado uma nova operação. Operação. Começou durante o café da manhã. Trocaram açúcar por sal, despejaram vinagre no leite e colocaram plástico filme sobre o pote de geleia. Marina se sentou calmamente, passou manteiga na torrada e evitou a geleia completamente. Não põe açúcar no café? Perguntou Lorenzo. Não uso açúcar. E leite? Também não bebo. Os meninos trocaram olhares desapontados. Seu primeiro plano havia fracassado acidentalmente. Vocês bebem leite? Claro. Luca rapidamente serviu um copo antes que Lorenzo pudesse impedi-lo. Imediatamente fez careta e cuspiu. Eca, está azedo. Que estranho. Marina cheirou a caixa. Abri ontem. Leite não vira tão rápido. A menos que alguém tenha colocado algo. Algo como vinagre, talvez? Lorenzo corou, mas manteve a encenação inocente. Não sei nada sobre isso. Claro, disse Marina, levantando-se. Luca, vem comigo lá em cima. Vamos escovar esse cheiro de vinagre dos seus dentes. Enquanto subiam, Marina compartilhou. Quando eu tinha 8 anos, também coloquei vinagre no leite uma vez. Queria fazer uma pegadinha na minha irmã, mas bebi do copo errado. Acabei com dor de barriga e bronca. Por que fez isso? Perguntou Luca, curioso. Estava com raiva. Ela ganhou uma boneca no meu aniversário. Achei injusto. Mas aprendi uma lição. Vingança machuca mais você do que a pessoa que quer atingir. Luca ficou silencioso, pensativo. Quando voltaram, Lorenzo estava pronto com a Operação Boneca Assombrada. Colocou a foto favorita da mãe em lugares diferentes pela casa. Na cadeira de leitura de Marina, no banheiro, na cozinha. Marina simplesmente a pegava e colocava em local seguro, sem dizer nada. Frustrado, Lorenzo partiu para sussurros assombrados. Durante o almoço, se escondeu atrás do sofá e sussurrou o nome de Marina com voz fantasmagórica. Marina! Marina! Lorenzo, se quer conversar, venha aqui, disse Marina com os olhos ainda fechados. Não sou Lorenzo. Tudo bem, mas quando o fantasma terminar de brincar, mande Lorenzo vir aqui. Preciso falar com ele. Lorenzo saiu engatinhando, confuso. Como sabia que era eu? Fantasmas de verdade não se escondem atrás de sofás. E você passou perfume no pulso hoje de manhã. Você acredita em fantasmas? Perguntou de repente emocional. Acredito em memórias que nos assombram. Acredito que as pessoas que amamos, mesmo depois que se vão, ficam conosco.
mas principalmente, acredito em meninos corajosos o suficiente para lembrar das mães. Lorenzo ficou paralisado. A gente não fala sobre nossa mãe, disse rapidamente. Eu sei, seu pai me contou, mas não falar dela não a faz desaparecer do coração de vocês. Não sei. Acho que vocês dois sentem tanta falta da mãe que têm medo de que falar dela vai doer ainda mais. Então fingem que ela nunca existiu. E se doer mais mesmo? Então deixamos doer. Mas sabe o que é pior que a dor? O quê? Sofrer sozinho. Nesse momento, Luca entrou na sala. Havia escutado tudo. Mamãe não gostava quando brigávamos, sussurrou. Quer me contar mais sobre sua mãe? Perguntou Marina gentilmente. Ela cantava canções de ninar para a gente dormir. Fazia panquecas em formato de animais todo domingo. Fazia vozes diferentes para cada personagem das histórias e dançava com a gente na chuva. Os meninos começaram a chorar, mas desta vez as lágrimas eram suaves. Sofridas, sim, mas também um alívio. Sua mãe não se foi para sempre, disse Marina, abraçando-os forte. Toda vez que fazem algo que a deixaria orgulhosa, ela está lá. Toda vez que são gentis um com o outro, ela está lá. Mas ainda dói, disse Lorenzo. Sei que perder alguém que amamos é a maior dor, mas aprendi uma coisa. O quê? Quando dividimos a dor, ela fica mais leve. E quando dividimos lembranças bonitas, elas ficam mais fortes. Os meninos se agarraram nela, chorando por quase 1 hora. Quando a tempestade havia passado, Lorenzo fez a pergunta que o atormentava há 2 anos. Marina, foi culpa nossa que a mamãe morreu? A pergunta atingiu Marina como um raio. Foi culpa nossa que a mamãe morreu? Por que pensariam isso? Marina perguntou, o coração apertando. Porque naquela noite brigamos com a mamãe, admitiu Luca. Nos recusamos a tomar banho, gritamos e fizemos birra. Ela ficou chateada e saiu de helicóptero para a feira para se acalmar. E então o acidente aconteceu. Se tivéssemos nos comportado, ela não teria saído de casa, soluçou Lorenzo. A mamãe estaria viva. O coração de Marina se contraiu. Finalmente entendia. Os meninos não estavam apenas em luto. Carregavam culpa. Uma culpa que não lhes pertencia, mas que os estava destruindo por dentro há 2 anos. Olhem para mim. Marina levantou gentilmente o rosto de cada um. Escutem com atenção. O acidente da mamãe não foi culpa de vocês. Mas se não tivéssemos gritado... Não há se, Marina interrompeu. Podemos passar a vida inteira com isso. E se ela tivesse saído 5 minutos antes? E se tivesse pego outro helicóptero? E se o piloto não tivesse tido aquela tontura? Mas a verdade é que acidentes são acidentes. E nada disso foi culpa de vocês. Mas ela estava brava por nossa causa. E daí? Acham que mães só pilotam com segurança quando estão felizes? Sua mãe teve dias difíceis. Ficou cansada, triste e frustrada, mas ainda assim cuidou de vocês todos os dias. E sei que pode ser difícil ouvir, mas é a verdade. Ela saiu naquela noite porque os amava. Mesmo cansada, mesmo chateada, queria fazer algo que trouxesse alegria para vocês. E isso só prova o quão incrível ela era como mãe. As palavras de Marina eram como raios de sol atravessando as nuvens pesadas dentro dos corações deles. Vocês carregaram uma culpa que nunca foi de vocês por 2 anos. E fazendo isso, esqueceram como viver a vida que sua mãe sonhava para vocês. O que quer dizer? Perguntou Luca. Sua mãe queria que fossem felizes. Mas vocês têm afastado as pessoas. Pararam de cantar. Pararam de brincar. Pararam de ser os meninos alegres que ela conhecia. Acham que ela ficaria feliz vendo vocês assim? Os meninos ficaram quietos até Lorenzo sussurrar. Mamãe queria que fôssemos felizes. Exato. E a melhor forma de honrá-la é viver plenamente, criar memórias bonitas, serem gentis, crescerem para ser os filhos maravilhosos que ela criou. Naquela noite, Ricardo voltou para casa e presenciou algo que não via há 2 anos. Seus filhos falando sobre a mãe com lágrimas, sim, mas também com sorrisos. O que está acontecendo? Perguntou emocionado. Contamos para a Marina sobre a noite que a mamãe morreu, disse Lorenzo. Sobre a culpa que carregávamos.
O rosto de Ricardo empalideceu. Que culpa, queridos. Pensávamos que foi culpa nossa que a mamãe morreu, sussurrou Luca. Meu Deus. Ricardo se ajoelhou e os abraçou forte. Por que nunca me contaram isso? Porque tínhamos medo que você também fosse embora se soubesse que éramos culpados, soluçou Luca. Ele apertou o abraço. Vocês não são culpados nem um pouquinho. O acidente aconteceu por causa de uma falha mecânica e uma rajada de vento, não por causa de nada que fizeram. A Marina disse isso também, acrescentou Lorenzo suavemente. Porque é verdade, disse Ricardo, virando-se para Marina com profunda gratidão nos olhos. Como soube? Crianças fazem bagunça quando estão se punindo. Esses meninos não conseguiam se perdoar, então afastavam todo mundo. Era a forma de se castigarem. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, os meninos pediram ao pai para contar histórias sobre a mãe. Riram juntos, lembrando das panquecas em formato de animais, das danças na chuva e das vozes animadas dela nas histórias da hora de dormir. Papai, disse Luca na hora de dormir. Podemos visitar o túmulo da mamãe amanhã? Claro, filho. E levar flores? Perguntou Lorenzo. Todas as que quiserem. Naquela noite, pela primeira vez, os meninos abraçaram Marina de boa noite espontaneamente. Marina, você não vai nos deixar, né? Perguntou Lorenzo. Vou ficar, sorriu Marina, até vocês não precisarem mais de mim. E quando esse dia chegar, todos saberemos juntos. Na manhã seguinte, quando Marina entrou na cozinha, ouviu risadas. Não risadas forçadas, não risadas para mascarar dor. Risadas verdadeiras, como o som de algo quebrado lentamente se reconstruindo. Durante as próximas semanas, a transformação foi gradual, mas constante. Lorenzo e Luca ainda eram brilhantes e criativos, mas agora usavam esses talentos de forma positiva. Ajudavam Conceição na cozinha, brincavam com os cavalos da fazenda e, mais importante, falavam sobre Fernanda com amor, não dor. As sessões de terapia com doutora Margarete começaram a fazer efeito. Os meninos, inicialmente relutantes, começaram a se abrir quando perceberam que o pai também estava enfrentando suas próprias sessões. Por que a Marina é diferente das outras babás? Perguntou Lorenzo durante uma caminhada pela plantação de café. Talvez porque ela entende o que vocês estão sentindo, Ricardo respondeu. Ela também perdeu pessoas importantes quando era criança. Ela contou que perdeu a mãe aos 8 anos, disse Luca pensativo, e que cuidou dos irmãos menores. Sim. Às vezes, as pessoas que mais nos ajudam são aquelas que passaram por dores parecidas. Ricardo também estava mudando. Graças à terapia, lentamente aprendia a aceitar a perda, abrir o coração para os filhos e falar honestamente sobre suas emoções. As sessões com o Dr. Fernando o estavam ajudando a entender que ser forte não significava esconder a dor. Como se sente sobre Marina? Perguntou o Dr. Fernando durante uma sessão. Ela salvou minha família, Ricardo respondeu. Não sei como, mas ela conseguiu chegar até meus filhos de uma forma que ninguém mais conseguiu. E como se sente sobre ela pessoalmente? Ricardo hesitou. Isso é complicado. Por quê? Porque ela é incrível. A forma como ela olha para meus filhos, como ela me olha. Faz 2 anos que não sinto. Ele parou. O que não sente há 2 anos? Esperança, conexão. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, nossa família possa ser feliz novamente. Uma tarde, enquanto Marina ajudava os meninos com a lição de casa, Ricardo a observava da varanda. Ela não era espetacularmente bela no sentido convencional, mas a forma como secava lágrimas, como ria das piadas dos meninos, como trançava o cabelo com movimentos suaves, tudo carregava uma espécie de paz que fazia algo amolecer no peito de Ricardo. Ele entrou na sala. Como foi a escola hoje? Lorenzo tirou 10 em português, disse Marina orgulhosa. E Luca fez um desenho incrível da fazenda, acrescentou Lorenzo. Ricardo olhou o desenho. A casa, os cafezais, 4 figuras sorridentes, ele, os meninos e Marina. No canto, uma estrela brilhante no céu. Quem é a estrela? Perguntou Ricardo gentilmente.
É a mamãe, disse Luca. A Marina disse que as pessoas que amamos viram estrelas e cuidam da gente do céu. É uma ideia bonita. Naquela noite, quando as crianças foram dormir, Ricardo e Marina ficaram na cozinha lavando louça lado a lado. Eles realmente mudaram, disse Ricardo suavemente. Apenas precisavam de alguém que entendesse a dor deles. Como aprendeu tanto sobre crianças em luto? Marina parou de secar os pratos. Porque vivi isso. Quando minha mãe morreu, ninguém sabia como lidar comigo. Minha avó fazia o melhor que podia, mas estava lidando com o próprio luto. Prometi a mim mesma que se um dia encontrasse crianças passando pelo mesmo, seria a pessoa que eu precisava quando tinha 8 anos. E seu pai? Desapareceu quando eu tinha 10. Não conseguiu lidar com a perda e com 4 crianças. Minha avó nos criou sozinha. Ricardo a olhou com nova compreensão. Por isso você é tão boa nisso. Talvez, ou talvez eu só entenda que às vezes a família que escolhemos é mais forte que a que nascemos. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Marina, Ricardo disse, sua voz mais suave que o usual. Obrigado, por tudo. Obrigado por confiar em mim. Algumas semanas depois, numa manhã de sábado, Marina encontrou os meninos sussurrando sobre uma mesa coberta de papel colorido, canetas glitter, tesouras e uma caixa de bolo sem decoração. Marina inclinou a cabeça. O que está acontecendo? Nada, responderam em uníssono, rápido demais para ser inocente. Você não pode entrar na sala até às 18 horas, anunciou Luca, tentando soar oficial. Ordens do comandante supremo, acrescentou Lorenzo, usando uma coroa de papelão. Entendido, Marina assentiu solenemente. Obedecerei. Durante todo o dia, Marina foi banida de várias partes da casa. Toda vez que se aproximava da sala, um dos meninos aparecia segurando uma placa. Zona ultra secreta. Apenas pessoal autorizado. Às 18 horas em ponto, Ricardo, vestido mais arrumado que o usual, entrou na cozinha e tocou gentilmente o ombro de Marina. Pode entrar agora. O toque foi leve, mas ela sentiu o calor, como quando ele lhe entregou uma xícara de chá após a primeira sessão difícil de Lorenzo na terapia. Ele não havia dito muito na época, apenas se sentou por perto, mas seus olhos eram mais suaves que o usual, como se visse não apenas uma babá, mas alguém mantendo sua família unida. A sala estava decorada com faixas feitas à mão, balões e uma placa que dizia Feliz Dia da Marina. E no centro da mesa havia um bolo ligeiramente torto coberto de cobertura com Feliz Dia da Marina, escrito em chocolate. Marina congelou. Que dia é hoje? O dia que você entrou nas nossas vidas, disse Luca. O dia que nossa família conseguiu respirar de novo, acrescentou Lorenzo. Não sabemos seu aniversário verdadeiro, mas este é o que queremos comemorar, concluiu Luca, os olhos brilhando. Ricardo se aproximou e colocou uma pequena caixa na mão de Marina. Só uma coisinha, disse ele. Ela abriu. Um colar simples de prata gravado com as palavras Ainda aqui. Ela o olhou. Ele não disse nada, mas sustentou o olhar mais tempo que o usual. Não de forma que exigisse algo, apenas honesto, grato e apenas talvez um pouco admirado. Obrigada, ela sussurrou, por tudo isso. Os meninos começaram seus discursos, alternando frases entre risos e lágrimas quietas. Você ficou quando todos os outros foram embora. Não gritou quando quebramos coisas. Entendeu quando ficamos em silêncio. Não substituiu a mamãe, mas nos ajudou a lembrar dela sem machucar. Ricardo observou Marina durante tudo. Não como um empregador observando uma funcionária, mas como um homem observando alguém que salvou a coisa mais preciosa do seu mundo. Naquela noite, enquanto Marina lavava os pratos, Ricardo ficou ao lado dela secando. Eles realmente te amam, disse suavemente. Marina sorriu. Eles me ensinaram muito. Uma pausa quieta se estendeu entre eles. Já pensou em ficar mais tempo? Perguntou não olhando diretamente, mas sua voz carregava algo mais profundo. Marina se virou para ele. Depende. Seria bem-vinda?
Ricardo deu um sorriso pequeno e sincero, do tipo que parecia não visitar seu rosto há meses. Muito bem-vinda. Numa manhã de domingo silenciosa, enquanto Lorenzo e Luca jogavam xadrez na varanda, Marina estava arrumando a cozinha com um jazz suave tocando ao fundo. Ela não sabia que Ricardo estava parado na porta, observando-a através da moldura. Ela não era cinematograficamente bela, mas a forma como secava as xícaras, dobrava o pano de prato, inclinava ligeiramente a cabeça para a música, tudo carregava uma espécie de paz que fazia algo amolecer no peito de Ricardo. Ele entrou, segurando 2 copos de suco de laranja. Tratado de paz assinado? Perguntou, acenando para os gêmeos. Marina sorriu. Hoje é um dia de não combate. Sentaram-se à mesa da cozinha. Luz dourada da tarde entrando pelas janelas, criando calor sobre a madeira. Ricardo olhou Marina um momento longo demais. Desta vez ela notou. Alguma coisa errada? Perguntou gentilmente. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, colocou a mão na mesa, palma aberta. Sem pressão, sem exigência. Ela olhou para baixo, então sem uma palavra, colocou sua mão na dele. Seus dedos se fecharam suavemente ao redor da dela. Marina, ele começou, a voz mais rouca que o usual. Sei que isso não é o que você veio buscar aqui. Esta não é a vida que planejou. Mas ela manteve os olhos nele, a mão ainda na dele. Mas algo sobre a forma como você entrou nas nossas vidas, como você vê meus meninos, como você olha para mim, me fez perceber que tenho medo há tempo demais. E pela primeira vez, não quero mais me esconder. Marina não falou, mas seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Eu te amo, disse Ricardo quieto, quase como se estivesse dizendo a verdade para si mesmo pela primeira vez. O silêncio pairou gentilmente entre eles. Então Marina apertou a mão dele. Não sei se estou pronta para tudo que o amor significa, sussurrou. Mas sei que não quero ir embora. Não desta casa, não de você, e definitivamente não daqueles 2 meninos. Ricardo sorriu aliviado, quase com medo de respirar alto demais, caso o momento desaparecesse. Então tentamos? Perguntou. Ela assentiu. Tentamos. Depois daquele domingo dourado, a vida não se transformou num conto de fadas da noite para o dia. Ricardo e Marina tinham sussurrado suas primeiras palavras de amor, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Lorenzo ainda testava limites. Luca ainda tinha pesadelos ocasionais. E Ricardo ainda lutava para equilibrar ser pai e descobrir o que significava amar novamente. Mas algo fundamental havia mudado. A casa não tinha mais aquela atmosfera pesada de luto não resolvido. As risadas eram genuínas. As conversas sobre Fernanda aconteciam naturalmente sem o peso sufocante da dor. Marina, disse Lorenzo numa manhã enquanto tomavam café. Você pode me ensinar a fazer aquelas panquecas que a mamãe fazia? As em formato de animais? Perguntou Marina sorrindo. Sim, quero fazer para o papai no aniversário dele. Claro, amor. Seu pai vai ficar emocionado. Ricardo, que estava lendo o jornal, olhou por cima das páginas com um sorriso terno. Ver seus filhos planejando algo especial para ele, falando sobre Fernanda sem dor, sendo carinhosos com Marina, era mais do que ele havia ousado sonhar 2 anos atrás. As sessões de terapia continuavam, mas agora eram mais sobre crescimento do que sobrevivência. Doutora Margarete ficou impressionada com o progresso dos meninos. Eles são diferentes, disse ela para Marina numa conversa particular. Não são mais aquelas crianças que se trancavam na dor. São meninos normais processando um luto saudável. Foi um trabalho de todos nós, respondeu Marina. Não se diminua. O que você fez foi extraordinário. Muitos profissionais não conseguiriam chegar onde você chegou. Marina sorriu, mas sua mente já estava no próximo desafio. Como navegar seu relacionamento com Ricardo mantendo a estabilidade que os meninos precisavam. Doutor. Fernando, o terapeuta de Ricardo, também notava mudanças significativas. Você está mais presente, observou durante uma sessão. Menos dominado pela culpa. É verdade, concordou Ricardo.
Pela primeira vez desde que Fernanda morreu, sinto que posso ser um bom pai novamente. E como se sente sobre sua relação com Marina? Ricardo hesitou. É complicado. Amo ela, mas tenho medo. Medo de quê? De que seja cedo demais. De que eu esteja confundindo gratidão com amor. De que isso possa afetar os meninos. O que os meninos pensam sobre Marina? A adoram. Já a veem como figura materna. E isso te preocupa? Às vezes. E se não der certo entre nós? Eles já perderam uma mãe. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Ricardo, o amor verdadeiro não vem com garantias, mas vem com compromisso. A pergunta não é, e se der errado? Mas, estamos dispostos a trabalhar para que dê certo? Naquela noite, Ricardo encontrou Marina na cozinha, preparando o lanche das crianças para o dia seguinte. Posso ajudar? Perguntou. Claro. Pode cortar as frutas? Eles trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos. Marina, Ricardo disse finalmente. Estive pensando. Sobre? Sobre nós. Sobre o que significa isso para os meninos. Marina parou de embalar os sanduíches. Está com medo? Sim, admitiu ele. Eles já te amam como mãe. E se... E se o quê, Ricardo? E se eu estragar tudo? E se não souber como ser um marido novamente? Eles não podem perder outra figura materna. Marina se virou completamente para ele. Olha para mim. Eu não vou a lugar nenhum. Não importa o que aconteça entre nós. Nunca abandonaria Lorenzo e Luca. Como pode ter certeza? Porque eles não são só seus filhos mais. São meus também. Não por papel ou contrato, mas por escolha. Por amor. Ricardo sentiu algo se soltar no peito. Você realmente acredita nisso? Com todo o meu coração. Ele a puxou para um abraço. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. O amor não deveria assustar. Deveria dar segurança. É isso que você me dá. Segurança. Algumas semanas depois, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Durante o jantar, ele se levantou formalmente. Família, disse, usando a palavra intencionalmente. Tenho um anúncio. Lorenzo e Luca pararam de comer, atentos. Amanhã é sábado e vamos fazer algo especial. Vamos arrumar o quarto da mamãe. O silêncio na mesa foi total. Juntos? Perguntou Lorenzo incerto. Juntos. É hora de transformar aquele espaço em algo que honre a mamãe, mas que também faça parte da nossa vida de agora. O que vamos fazer com as coisas dela? Perguntou Luca, a voz pequena. Vamos decidir juntos. Algumas coisas vamos guardar em lugar especial. Outras podemos usar para decorar a casa. E talvez algumas possamos doar para pessoas que precisam, como a mamãe faria. Marina segurou a mão de Ricardo debaixo da mesa, orgulhosa de sua coragem. E o quarto? Perguntou Lorenzo. Pode virar um escritório, uma sala de jogos, ou qualquer coisa que vocês quiserem. Mas não pode mais ser um memorial trancado. A mamãe não iria querer isso. O sábado foi emocionalmente intenso, mas transformador. Abrir aquele quarto pela primeira vez em 2 anos foi como abrir uma cápsula do tempo. O perfume de Fernanda ainda pairava no ar. Suas roupas estavam exatamente como ela havia deixado. Mas, em vez da dor avassaladora que Ricardo esperava, houve uma melancolia suave, quase reconfortante. Ela era tão bonita, disse Luca, segurando uma foto de Fernanda com os meninos bebês. É, concordou Lorenzo. E olha, aqui está o colar que ela sempre usava. Este pode ficar na sala, sugeriu Marina gentilmente, num lugar onde todos possam ver. Passaram o dia todo separando itens. Algumas joias especiais foram guardadas para quando os meninos crescessem. Alguns vestidos foram doados. Livros favoritos de Fernanda foram para a estante da sala. Sabe o que podemos fazer? Disse Marina segurando um xale bordado. Podemos emoldurar este bordado. Sua mãe fez isso? Fez, disse Ricardo tocando delicadamente o tecido. Ela adorava bordar. Então vai ficar perfeito na sala de jantar.
No final do dia, o quarto estava vazio, mas a casa estava mais cheia. Cheia de memórias boas espalhadas com carinho pelos cômodos. Como se sentem? Perguntou Ricardo enquanto fechavam a porta do quarto vazio. Bem, disse Lorenzo, surpreendendo a si mesmo. É como se a mamãe estivesse mais presente agora, não menos. Concordo, disse Luca. Antes era como se ela estivesse presa naquele quarto. Agora está em toda a casa. Marina abraçou os dois. Vocês são muito sábios. Naquela noite, pela primeira vez, Ricardo e Marina tiveram uma conversa séria sobre o futuro. O que você quer, Marina? Perguntou ele. De verdade, não só para os meninos, mas para você. Quero uma família, ela respondeu sem hesitar. Quero acordar todos os dias sabendo que pertenço a algum lugar. Quero ver Lorenzo e Luca crescerem. Quero ter filhos nossos, se você quiser. Quero envelhecer ao seu lado nesta fazenda. Filhos nossos? Você gostaria? Ricardo sorriu. Adoraria. Mas primeiro, ele se ajoelhou ao lado da cama, abrindo uma pequena caixa que Marina não sabia que ele tinha. Marina Silva, você quer se casar comigo? O anel era simples, elegante, perfeito. Ricardo, não porque preciso de uma mãe para meus filhos. Não porque você salvou nossa família, mas porque te amo. Porque quero construir uma vida inteira com você. Sim, ela sussurrou, lágrimas correndo pelo rosto. Sim, quero. Na manhã seguinte, eles contaram para os meninos no café da manhã. Nós temos uma novidade, disse Ricardo segurando a mão de Marina. Vocês vão ter um irmãozinho? Perguntou Luca, esperançoso. Marina riu. Ainda não, mas o papai me pediu em casamento. E eu disse sim. Lorenzo e Luca se entreolharam, processando. Isso significa que a Marina vai ser nossa mãe de verdade? Perguntou Lorenzo. Se vocês quiserem, disse Marina. Óbvio que queremos, gritou Luca, pulando da cadeira. Quando vai ser o casamento? Perguntou Lorenzo, sempre prático. Em 2 meses, disse Ricardo. Aqui na fazenda. Uma festa pequena, só com quem amamos. Podemos ajudar a planejar? Perguntou Luca. Vocês vão ser parte de tudo, prometeu Marina. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Lorenzo escolheu as flores. Luca selecionou a música. Conceição coordenou o cardápio com a empolgação de quem finalmente via a família completa novamente. Senhor Ricardo está diferente, comentou ela com Marina uma tarde. Sorri como não sorria desde que a senhora Fernanda era viva. Os meninos também estão diferentes, observou Marina. Mais leves, mais seguros. É o que o amor faz, disse Conceição sabiamente. Cura o que parecia impossível de curar. 3 dias antes do casamento, Marina teve uma conversa importante com os meninos. Quero que vocês saibam uma coisa, disse ela enquanto os ajudava com a lição de casa. Quando eu me casar com o papai, não vou tentar substituir sua mãe. A gente sabe, disse Lorenzo. Você é diferente da mamãe, acrescentou Luca. Mas isso é bom, você é você. E vocês sabem que vou amar vocês para sempre, não importa o que aconteça? Sabemos, disseram juntos. Mesmo se tivermos outros irmãos? Mesmo assim, garantiu Marina. Vocês foram os primeiros a me ensinar o que é ser mãe. Isso ninguém pode tirar. Lorenzo a abraçou forte. Obrigado por não desistir da gente. Nunca, prometeu ela. Jamais. Na noite antes do casamento, Ricardo não conseguia dormir. Saiu para a varanda e encontrou Marina já lá, olhando as estrelas. Nervosa? Perguntou ele. Um pouco. E você? Também, mas é um nervosismo bom. Como assim? É o nervosismo de quem sabe que a vida está prestes a ficar ainda melhor. Marina sorriu. Fernanda aprovaria? Tenho certeza de que sim. Ela queria que eu fosse feliz, que os meninos fossem felizes. E somos. Somos. Pela primeira vez em anos, somos uma família de verdade. Eles ficaram ali, no silêncio da fazenda, sabendo que o dia seguinte marcaria não apenas um casamento, mas a consolidação de uma cura que parecia impossível apenas 1 ano atrás. Marina? Sim?
Obrigado por bater na nossa porta naquele dia. Obrigada por abrir. E com o café perfumando o ar da madrugada, as crianças dormindo seguras em seus quartos e um futuro cheio de possibilidades à frente, eles sabiam que tinham construído algo sólido, real e para sempre. O casamento seria apenas o começo oficial de uma história que já estava sendo escrita há meses, palavra por palavra, gesto por gesto, escolha por escolha. Uma história de que o amor pode curar as feridas mais profundas, quando chega na hora certa, com as pessoas certas e com corações dispostos a se abrir novamente. O dia amanheceu perfeito. Céu azul sem uma nuvem, temperatura amena de outono paulista e uma brisa suave que balançava os cafezais ao redor da propriedade. Era como se até a natureza conspirasse para que aquele dia fosse especial. Marina acordou cedo na casa de Conceição, onde havia passado a noite seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Pela janela, podia ver o movimento na casa principal. Funcionários arrumando as mesas, Ricardo conversando com o florista, Lorenzo e Luca correndo de um lado para outro em suas roupas de festa. Nervosa? Perguntou Conceição, entrando com uma xícara de café. Um pouco, admitiu Marina, mas é um nervosismo bom. Quando casei com meu marido há 40 anos, também estava assim. É o coração se preparando para uma vida nova. Marina sorriu, segurando a xícara com as duas mãos. Obrigada por tudo, Conceição. Por me aceitar desde o primeiro dia. Menina, você trouxe vida de volta para esta casa. Sou eu quem agradece. Do lado de lá, Ricardo estava tendo sua própria manhã de nervosismo. Lorenzo o ajudava a ajustar a gravata pela terceira vez. Papai, para de mexer. Está perfeita, disse o menino com a seriedade de um adulto. Desculpa, filho. É que... Está nervoso, completou Luca, aparecendo na porta do quarto. É normal. No filme que vi ontem, o noivo também estava nervoso. Vocês têm certeza de que querem isso? Perguntou Ricardo, se ajoelhando para ficar na altura dos meninos. A Marina se tornando oficialmente mãe de vocês? Papai, disse Lorenzo, colocando as mãos pequenas nos ombros do pai. Ela já é nossa mãe. O casamento só vai fazer todo mundo saber. E vamos ter uma família completa de novo, acrescentou Luca. Diferente de antes, mas completa. Ricardo abraçou os dois, sentindo o peito apertar de emoção. Às 15 horas em ponto, os convidados começaram a chegar. Eram poucos, exatamente como Marina e Ricardo queriam. Doutora Margarete e doutor Fernando, que se tornaram mais que terapeutas, verdadeiros amigos da família. Alguns sócios de Ricardo do agronegócio com suas esposas, funcionários queridos da fazenda e Maria Lucia, a irmã mais nova de Marina que veio de São Paulo. Sua irmã é igualzinha a você, comentou Lorenzo, observando Maria Lúcia arrancar risadas de Luca com suas histórias. Só que mais bagunceira, riu Marina. O altar havia sido montado entre duas fileiras de pés de café, com flores brancas e folhagens verdes decorando um arco simples mas elegante. Cadeiras de madeira formavam um semicírculo íntimo e um violinista tocava suavemente no fundo. Quando chegou a hora, Marina desceu as escadas da casa principal no braço de Lorenzo e Luca. Havia insistido que fossem eles a levarem até Ricardo. Afinal, foram eles que a trouxeram para aquela família. O vestido era simples e elegante, crepe branco na altura dos joelhos, mangas 3/4, cabelo solto em ondas naturais com algumas flores pequenas entrelaçadas. Nada ostentoso, tudo dela. Ricardo a viu aparecer e sentiu o ar faltar. Não era só sua beleza, era toda a jornada que eles haviam percorrido até chegar ali. Cada lágrima, cada riso, cada momento difícil e cada vitória pequena havia construído aquele momento. Cuidem bem dela para mim, sussurrou Lorenzo para o pai quando chegaram ao altar. Prometo, respondeu Ricardo, a voz embargada. Padre Miguel, que conhecia a família há décadas, conduziu a cerimônia com o carinho de quem acompanhou toda aquela jornada. Queridos amigos, começou ele, estamos aqui não apenas para unir Ricardo e Marina em matrimônio, mas para celebrar o renascimento de uma família.
O amor que vemos aqui não é apenas entre dois adultos, mas entre 4 pessoas que escolheram ser família. Ele se virou para os meninos. Lorenzo e Luca, vocês estão de acordo que Marina se torne oficialmente mãe de vocês? Sim, responderam em uníssono, fazendo todos rirem. E Marina, você aceita Ricardo não apenas como marido, mas Lorenzo e Luca como filhos de seu coração? Aceito, disse ela, olhando para os meninos com lágrimas nos olhos. Eles já são meus filhos há muito tempo. Na hora dos votos, Ricardo surpreendeu a todos tirando um papel do bolso. Marina, começou ele, a voz trêmula. Quando você bateu na nossa porta há 1 ano, eu era um homem perdido. Tinha esquecido como ser pai, como ser feliz, como acreditar que nossa família poderia ser inteira novamente. Ele parou, respirou fundo, olhou para os filhos e continuou. Você não apenas cuidou dos meus meninos. Você me ensinou que o amor não substitui nada, ele expande tudo. Fernanda sempre será parte de nós, mas você nos deu permissão para ser felizes novamente. Agora, olhando diretamente para ela, prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossos filhos, todos eles, merecem. Prometo que juntos vamos criar uma família onde o amor é abundante, a risada é constante e ninguém nunca se sente sozinho. Não havia um olho seco na plateia. Marina havia escolhido não escrever votos formais, mas falar do coração. Ricardo, disse ela segurando as mãos dele. Quando cheguei aqui, achei que vinha apenas trabalhar. Não sabia que estava vindo para casa. Ela se virou para Lorenzo e Luca. Vocês 2 me ensinaram que família não é sobre sangue. É sobre escolha. É sobre ficar quando fica difícil. É sobre amar mesmo quando dói. De volta para Ricardo. Você me deu algo que eu pensei que nunca teria. Um lugar para pertencer. Uma família para chamar de minha. Filhos para amar. Um futuro para construir. Sua voz ficou mais firme. Prometo honrar a memória de Fernanda sendo a melhor mãe que posso ser para seus filhos. Prometo te amar não porque você precisa de mim, mas porque escolho você todos os dias. E prometo que nossa casa sempre será um lugar de cura, amor e segundas chances. Agora as alianças, disse Padre Miguel. Lorenzo se aproximou com um travesseiro pequeno, onde descansavam 3 anéis. 2 para os adultos e um pequeno anel com um pingente de coração para Marina. O terceiro anel? Perguntou o padre confuso. É para a Marina usar no pescoço, explicou Luca. Porque ela não é só esposa do papai, é nossa mãe também. Ricardo havia feito aquele anel especialmente, sem contar para a Marina. Quando ela viu, começou a chorar. Vocês 3 são impossíveis, disse ela, rindo entre as lágrimas. Impossíveis de não amar, corrigiu Lorenzo. Após a troca de alianças e o beijo que selou a união, a pequena festa continuou até o pôr do sol. Houve música, dança, histórias engraçadas contadas pelos convidados e muitas fotografias. O momento mais especial foi quando Lorenzo pediu para fazer um discurso. Gente, disse ele subindo numa cadeira para alcançar o microfone. Eu e o Luca queríamos falar uma coisa. Luca se juntou a ele. 1 ano atrás a gente era muito triste. Nossa família estava quebrada e a gente não sabia como consertar. Aí a Marina chegou, continuou Lorenzo. E ela não tentou consertar a gente. Ela só ficou. Mesmo quando fomos muito malvados com ela. Agora a gente tem uma família nova, disse Luca. Não igual a de antes, mas boa do mesmo jeito. Então queremos dizer, obrigado, Marina, por não desistir da gente. E obrigado, papai, por deixar ela ficar. Lorenzo terminou olhando para todos os convidados. E obrigado para todo mundo que está aqui comemorando com a gente. Agora somos oficialmente uma família de novo. O aplauso foi ensurdecedor. A noite chegou com uma surpresa que ninguém esperava. Conceição havia preparado uma mesa especial numa área reservada do jardim, decorada com velas e as flores favoritas de Fernanda. O que é isso? Perguntou Marina. Um lugar para ela, explicou Conceição simplesmente. Porque mesmo não estando aqui, ela faz parte desta festa.
Ricardo se emocionou. Conceição, foi ideia dos meninos, ela disse. Eles quiseram que a mãe também participasse do casamento. Lorenzo e Luca colocaram uma foto pequena de Fernanda na mesa, junto com uma vela acesa. Agora ela pode ver que o papai é feliz de novo, disse Luca. E que tem uma mãe cuidando da gente, acrescentou Lorenzo. Marina abraçou os dois, mais uma vez impressionada com a sabedoria deles. Quando os convidados começaram a ir embora, a nova família ficou sozinha na varanda, observando as estrelas aparecerem no céu limpo do interior. Como se sentem sendo oficialmente casados? Perguntou Lorenzo. Igual, riu Ricardo, porque já éramos família há meses. Mas agora é oficial, disse Marina. Agora ninguém pode duvidar que vocês são meus filhos. E você é nossa mãe, confirmou Luca, se aconchegando no colo dela. Para sempre, prometeu ela. Na manhã seguinte, Ricardo e Marina embarcaram para uma lua de mel curta, mas especial. 3 dias em Campos do Jordão, num hotel aconchegante com vista para as montanhas. Não vou aguentar ficar longe dos meninos por muito tempo, confessou Marina no carro. Eu também não, riu Ricardo, mas Conceição vai cuidar bem deles. E precisamos de um tempo só nosso. A lua de mel foi exatamente o que precisavam. Longas caminhadas pelas trilhas da montanha, jantares íntimos à luz de velas, conversas que duraram até a madrugada sobre sonhos e planos para o futuro. Você quer ter filhos biológicos? Perguntou Marina na segunda noite, deitada no peito de Ricardo. Quero, disse ele sem hesitar. Lorenzo e Luca são meus filhos de coração, mas a ideia de ter bebês com você me deixa empolgado. Quantos? Quantos você quiser. Marina riu. Vamos começar com 1 e ver como vai. Combinado. Mas primeiro quero curtir um tempo sendo só nós 4. Quero que os meninos se sintam seguros antes de expandirmos a família. Você é um pai incrível, sabia? Aprendi com a melhor mãe, disse ele, beijando sua testa. Voltaram para casa num fim de tarde dourado, ansiosos para reencontrar Lorenzo e Luca. Os meninos correram para abraçá-los como se tivessem ficado fora por meses, não 3 dias. Sentimos muita falta, disse Luca, grudado em Marina. A casa estava quieta demais, reclamou Lorenzo. Também sentimos falta, disse Ricardo, abraçando os dois ao mesmo tempo. Conceição os recebeu com um jantar especial e todas as novidades dos últimos dias. Lorenzo havia aprendido a fazer pão, Luca descobriu que conseguia tocar uma música inteira no piano, e ambos haviam ajudado a plantar mudas novas no jardim. Agora que vocês voltaram, a família está completa de novo, disse Conceição com satisfação. Naquela noite, Marina foi colocar os meninos para dormir pela primeira vez como esposa oficialmente reconhecida. Marina, disse Lorenzo enquanto ela ajeitava suas cobertas. Posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Você vai ter bebês com o papai? Marina sorriu. Talvez. Por quê? Porque seria legal ter irmãozinhos. Mas fico preocupado se você vai gostar menos da gente. Lorenzo, disse ela se sentando na beira da cama. Olha para mim. O coração de uma mãe não divide amor. Ele multiplica. Se tivermos outros filhos, não vou amar vocês menos. Vou ter mais amor ainda. Tem certeza? Absoluta. Vocês foram os primeiros a me ensinar o que é ser mãe. Isso nunca vai mudar. Luca, da cama ao lado, perguntou. E se o bebê chorar muito? Aí vocês vão me ajudar a cuidar, disse Marina. Vocês serão os irmãos mais velhos mais importantes do mundo. Gostei da ideia, decidiu Lorenzo. Eu também, concordou Luca. Mas não agora. Primeiro quero curtir sendo só nós 4. Marina riu. Concordo completamente. Algumas semanas depois, a vida havia encontrado seu novo ritmo. Marina oficialmente se mudou para o quarto principal, que foi redecorado para refletir o novo casal. As fotos de Fernanda permaneceram em lugares especiais, mas agora dividiam espaço com novas memórias sendo criadas. Ricardo voltou a trabalhar com renovado entusiasmo. Ter uma família estável em casa o fazia mais produtivo e criativo nos negócios.
Marina começou a se envolver mais com a gestão da fazenda, descobrindo que tinha talento natural para a parte administrativa. Você pensou em fazer faculdade? Perguntou Ricardo uma noite. Às vezes, mas tenho medo de não conseguir acompanhar. Bobagem. Você é uma das pessoas mais inteligentes que conheço, e eu te apoiaria em tudo. Talvez administração rural, sugeriu ela, para ajudar mais com a fazenda. Seria perfeito. Podemos pesquisar cursos online para começar. Lorenzo e Luca se adaptaram completamente à nova dinâmica familiar. As sessões de terapia se tornaram quinzenais, depois mensais e finalmente foram concluídas com alta de doutora Margarete. Eles estão completamente diferentes dos meninos que conheci há 1 ano, disse ela na última consulta. Processaram o luto de forma saudável, aceitaram Marina genuinamente e estão emocionalmente estáveis. E quanto ao Ricardo? Perguntou Marina. Também recebeu alta do Dr. Fernando. Ele aprendeu a equilibrar sua dor pela perda de Fernanda com a alegria de uma nova vida. É um homem renovado. Numa noite especial de dezembro, 6 meses após o casamento, a família estava reunida na varanda observando as estrelas quando Marina fez um anúncio que mudaria tudo novamente. Família, disse ela, usando a palavra que Ricardo havia ensinado os meninos a valorizar. Tenho uma novidade. Que tipo de novidade? Perguntou Luca curioso. Marina olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. O tipo de novidade que vai chegar em setembro do ano que vem. Demorou alguns segundos para a informação ser processada. Você está grávida! Gritaram Lorenzo e Luca ao mesmo tempo. Estou, confirmou Marina, rindo. O que se seguiu foi celebração pura, abraços, gritos de alegria, planos imediatos para ensinar o bebê tudo o que sabiam e promessas de serem os melhores irmãos mais velhos do mundo. Nossa família vai crescer, disse Ricardo, maravilhado. Nossa família já é perfeita, corrigiu Lorenzo. Só vai ficar ainda melhor. E enquanto as estrelas brilhavam sobre os cafezais e 4 corações batiam em sintonia com uma nova vida crescendo, eles souberam que haviam construído algo indestrutível. Uma família escolhida pelo amor, fortalecida pela superação e preparada para qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. A gravidez de Marina trouxe uma energia completamente nova para a casa. Lorenzo e Luca se tornaram oficialmente os futuros irmãos mais velhos mais dedicados do Brasil. Fizeram listas de tudo que ensinariam ao bebê, desde andar de bicicleta até identificar os diferentes tipos de café da fazenda. Primeiro vamos ensinar ele a falar mamãe e papai, planejou Lorenzo seriamente durante o café da manhã. E depois, Lorenzo e Luca, acrescentou Luca, que são os nomes mais importantes. E se for menina? Perguntou Marina divertida. Mesma coisa, disse Lorenzo. Meninas também precisam saber o básico. Ricardo observava essas conversas com o coração cheio. Ver seus filhos tão animados com a chegada de um irmão era a confirmação de que tinham tomado a decisão certa. O primeiro trimestre foi desafiador. Marina tinha enjoos matinais que às vezes duravam o dia todo. Ricardo se tornou especialista em gengibre, torradas sem manteiga e chás calmantes. Por que você fica doente se está feliz? Perguntou Luca uma manhã, genuinamente confuso, enquanto Marina corria para o banheiro. É o jeito do bebê dizer que está crescendo forte, explicou Ricardo. O bebê é mal educado, declarou Lorenzo. Vou ter que ensinar bons modos para ele quando nascer. Conceição, que havia passado por 4 gravidezes, se tornou a consultora oficial de Marina. Isso passa, menina. No segundo trimestre você vai se sentir nova em folha. Espero que sim, murmurou Marina, tentando manter um biscoito de água e sal no estômago. Conceição estava certa. No 4º mês, Marina floresceu. Os enjoos desapareceram. Sua energia voltou. E ela começou a mostrar uma barriguinha discreta que Lorenzo e Luca monitoravam diariamente. Cresceu, anunciou Luca uma manhã, comparando com a foto que tinham tirado na semana anterior. Definitivamente, concordou Lorenzo. O bebê está ficando grande.
Vocês sabem que ainda faltam 5 meses, né? Riu Marina. 5 meses é muito tempo, suspirou Luca. Quero conhecer nosso irmãozinho logo. Ou irmãzinha, lembrou Lorenzo. Tanto faz. Vamos amar do mesmo jeito. No 5º mês, veio a primeira grande surpresa. Durante o ultrassom de rotina, doutora Patrícia ficou um tempo incomum olhando para a tela, franzindo a testa. Algum problema? Perguntou Ricardo tenso. Não, disse a médica rapidamente. Só estou confirmando uma coisa. Marina, você tem certeza da data da última menstruação? Absoluta. Por quê? Doutora Patrícia virou a tela para eles. Porque parece que vocês vão ter uma surpresa. Que tipo de surpresa? Perguntou Marina, o coração acelerando. Do tipo que vem em par. Silêncio total. Par, repetiu Ricardo. Gêmeos, 2 meninas saudáveis. Marina soltou uma gargalhada histérica. Gêmeas? 2? 2, confirmou a médica sorrindo. Parabéns, vocês vão ter 4 filhos. Ricardo ficou pálido. 4 filhos. 4. Ricardo, respira, disse Marina, ainda em choque, mas já rindo. Estou respirando, só estou processando. Gêmeas. A volta para casa foi hilariante. Ricardo dirigiu a 40 km/h pela estrada da fazenda, como se Marina fosse feita de cristal. Amor, não vou quebrar, disse ela. São 2 bebês. 2. Dobrou tudo. Sim, dobrou. E vamos dar conta. Lorenzo e Luca vão surtar. De felicidade. Vamos precisar de 2 berços. Vamos. 2 cadeirinhas de carro. Ricardo! 2 enxovais. Ricardo! Ele parou no meio da frase. Desculpa, é que você está animado e nervoso. Eu também. Mas vamos ficar bem. Ricardo parou o carro e a beijou. Eu te amo. E já amo nossas filhas. Também amo vocês. O anúncio para Lorenzo e Luca foi épico. Marina e Ricardo prepararam uma dramatização elaborada. Meninos, descobrimos o sexo do bebê, anunciou Marina no jantar. E? Perguntaram em uníssono. Ricardo acendeu 2 velas no bolo que Conceição havia preparado para a ocasião. Quantas velas? Perguntou Marina. 1, 2, contaram os meninos. 2 velas! Gritou Luca de repente. 2 bebês? Perguntou Lorenzo boquiaberto. 2 irmãzinhas, confirmou Ricardo. O caos que se seguiu foi indescritível. Lorenzo e Luca correram pela casa gritando: Gêmeas! Gêmeas! Vamos ter irmãs gêmeas! Acordando todos os cachorros da fazenda e provavelmente algumas fazendas vizinhas. Igual a nós, celebrou Lorenzo. Podemos ensinar tudo em dobro, completou Luca. Conceição, que assistiu toda a cena da cozinha, balançou a cabeça sorrindo. Essa casa nunca mais vai ter silêncio, murmurou. E você está reclamando? Perguntou Marina. Pelo contrário, depois de tanto silêncio triste, um pouco de barulho feliz vai fazer bem. Naquela noite, os 4 se sentaram no futuro quarto das meninas fazendo planos. Como vamos chamar elas? Perguntou Lorenzo. Que tal Isabela e Valentina? Sugeriu Marina. Isabela e Valentina Santana, testou Ricardo. Perfeito. Isa e Val, disse Luca, já criando apelidos. Vou ensinar elas a pescar. E eu vou ensinar elas a montar a cavalo, declarou Lorenzo. Primeiro elas precisam nascer, riu Marina. Quando isso vai acontecer? Perguntou Luca. Em setembro. Falta muito? 4 meses? É uma eternidade, suspirou Lorenzo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de preparativos e emoções. A casa foi reorganizada para acomodar 2 bebês. O quarto, que seria de uma criança, virou um berçário elaborado com 2 de tudo. Marina floresceu durante o 2º trimestre, mas o 3º trouxe desafios típicos de uma gravidez gemelar. Inchaço, dores nas costas, cansaço extremo. Você está enorme, comentou Lorenzo inocentemente uma manhã. Lorenzo, repreendeu Ricardo. Mas ela está. É porque tem 2 pessoas aí dentro. Marina riu. Ele tem razão.
Eu realmente estou enorme. Você está linda, disse Ricardo diplomaticamente. Mentiroso, riu ela. Mas obrigada. Ricardo se tornou super protetor ao extremo. Podia carregar uma xícara de café sem ele aparecer para ajudar. Amor, não vou quebrar, disse ela uma tarde, quando ele a impediu de dobrar roupas de bebê. São duas bebês preciosas. Não vou arriscar. Elas estão seguras. Meu corpo sabe o que está fazendo. Eu sei. Mas e se... Nada de e se. Elas vão nascer saudáveis e perfeitas. No 8º mês, Marina mal conseguia se mover. As gêmeas ocupavam todo o espaço disponível, e dormir se tornou quase impossível. Elas chutam muito? Perguntou Luca, fascinado, colocando a mão na barriga de Marina. Muito. Acho que vão ser jogadoras de futebol. Ou dançarinas, sugeriu Lorenzo. Estão sempre se mexendo. Uma noite, Marina acordou Ricardo às 3h da manhã. Amor, acho que está na hora. Ricardo pulou da cama como se tivesse levado um choque. Agora? Mas ainda faltam 2 semanas. Gêmeos costumam nascer antes, disse Marina calmamente, já cronometrando as contrações. Conceição! Gritou Ricardo. Chama os meninos. Pega a mala. Ricardo, respira. Ainda temos tempo. O nascimento das gêmeas foi uma aventura. Ricardo estava mais nervoso que Marina durante todo o trabalho de parto. Você precisa de alguma coisa? Água? Gelo? Música? Perguntava ele a cada 5 minutos. Preciso que você pare de ficar nervoso, disse Marina entre as contrações. Desculpa, é que são duas bebês, ao mesmo tempo. Eu sei quantas são, Ricardo. Na sala de espera, Lorenzo e Luca fizeram companhia para Conceição, que estava quase tão nervosa quanto Ricardo. Quanto tempo demora para nascer bebê? Perguntou Luca pela 10ª vez. O tempo que precisar, respondeu Conceição pacientemente. Isabela nasceu primeiro, às 14h27, pequena, mas com pulmões poderosos. Valentina chegou 7 minutos depois, mais quieta, observando o mundo com olhos enormes e curiosos. Elas são perfeitas, sussurrou Ricardo, segurando as duas no colo enquanto Marina descansava. São nossas, disse Marina, emocionada. Lorenzo e Luca chegaram ao hospital 2 horas depois com Conceição, carregando balões, flores e desenhos que haviam feito para as irmãs. Elas são tão pequenas, sussurrou Luca, impressionado. Posso segurar uma? Perguntou Lorenzo, já lavando as mãos obsessivamente. Claro, disse Marina, mas cuidado com a cabeça. Ver Lorenzo segurar Isabela com a seriedade de um cirurgião, enquanto Luca cantava baixinho para Valentina, fez Marina chorar de felicidade. Somos 6 agora, disse Ricardo maravilhado. Uma família completa, concordou Marina. A volta para casa 3 dias depois foi cerimonial. Lorenzo e Luca haviam preparado cartazes de Bem-vindas, Isabela e Valentina, e espalhado pétalas de rosas pelo caminho da entrada. Elas gostaram? Perguntou Luca ansiosamente, observando as bebês dormindo no berço. Adoraram, garantiu Marina. Olha como estão dormindo tranquilas. É porque sabem que estão em casa, disse Lorenzo sabiamente. Os primeiros meses com gêmeas foram um exercício de organização militar. Lorenzo se autonomeou assistente oficial de fraldas e levava o trabalho muito a sério. Luca descobriu que tinha talento para fazer as meninas pararem de chorar com música clássica. Mozart funciona melhor que Beethoven, informou ele uma noite após uma sessão bem-sucedida de acalmar Isabela. Anota isso, disse Marina, morta de cansaço, mas sorrindo. Ricardo desenvolveu habilidades que não sabia possuir: trocar 2 fraldas simultaneamente, preparar 2 mamadeiras com uma mão e distinguir os diferentes tipos de choro de cada bebê. Isabela chora quando quer colo. Valentina chora quando está com fome, explicou ele para a avó de Marina, que veio de São Paulo para conhecer as netas. Como sabe disso? Perguntou ela, impressionada. Experiência de campo, riu Ricardo. Conceição estava em seu elemento.
Cozinhava para um exército, organizava tudo com eficiência militar e mimava as 4 crianças igualmente. Essa casa estava muito quieta por muito tempo, disse ela uma tarde, observando Lorenzo ensinar Luca a arrotar Valentina corretamente, enquanto Ricardo embalava Isabela, e Marina tentava descansar no sofá. Agora está perfeita, concordou Marina. Barulhenta, caótica e cheia de amor, acrescentou Ricardo. Do jeito que deveria ser, finalizou Conceição. Quando as gêmeas completaram 3 meses, a rotina da família havia encontrado seu ritmo. Isabela era mais agitada, acordava cedo e já tentava rolar. Valentina era observadora, quieta, mas com um sorriso que derretia qualquer um. Elas são completamente diferentes, observou Marina uma manhã. Igual Lorenzo e Luca, disse Ricardo. Gêmeos, mas únicos. Isa vai ser aventureira, previu Lorenzo, vendo a bebê tentar alcançar um brinquedo. E Val vai ser pensadora, acrescentou Luca, observando Valentina estudar um mobile colorido com concentração total. Uma noite, 6 meses após o nascimento das gêmeas, Marina encontrou Ricardo na varanda, Isabela dormindo em seu peito. Não consegue dormir? Perguntou ela, se juntando a ele com Valentina. Estava pensando. Sobre como nossa família cresceu. Há 2 anos éramos 3 pessoas quebradas. Agora somos 6 pessoas inteiras. Foi uma jornada longa, concordou Marina. Valeu cada lágrima, cada desafio, cada momento difícil. E cada momento feliz. Eles ficaram ali no silêncio da madrugada, 4 crianças dormindo na casa atrás deles, cafezais se estendendo no horizonte e uma sensação de plenitude que nenhum dos dois imaginara ser possível. Marina? Sim? Obrigado por não desistir de nós. Obrigada por me deixar ficar. Para sempre? Para sempre. E naquela noite perfeita, com 2 bebês dormindo em seus braços e 2 meninos sonhando em seus quartos, eles souberam que haviam construído algo indestrutível, uma família escolhida pelo amor, fortalecida pela superação e preparada para crescer ainda mais. No aniversário de 1 ano das gêmeas, a família Santana organizou uma festa que encheu a fazenda de alegria. Isabela já engatinhava por toda parte, enquanto Valentina preferia observar sentada, mas ambas adoravam quando Lorenzo e Luca faziam palhaçadas para elas. Elas cresceram tanto, comentou Maria Lúcia, irmã de Marina, que havia se tornado tia dedicada. E Lorenzo e Luca se tornaram os melhores irmãos mais velhos do mundo, observou Ricardo, vendo os meninos ajudarem as bebês a abrir presentes. Nossa família está completa, disse Marina, observando o caos organizado ao redor dela. Por enquanto, brincou Ricardo. Por enquanto? Marina o olhou com uma sobrancelha erguida. Só dizendo que se quiser expandir mais no futuro... Ricardo Santana, temos 4 filhos com menos de 10 anos. Vamos curtir essa fase primeiro. Combinado, riu ele, puxando-a para um abraço. Nossa família é perfeita exatamente como está. E realmente era. 3 anos se passaram desde que 2 bebês gêmeas transformaram definitivamente a vida da família Santana. Isabela, agora com 4 anos, era pura energia. Corria pelos cafezais, montava os cavalos menores da fazenda com Lorenzo e já mostrava sinais de que seria tão determinada quanto o pai. Valentina, sua gêmea, era o oposto perfeito. Observadora, carinhosa, preferia os livros aos cavalos e tinha uma conexão especial com Luca, que lhe ensinava piano nas tardes silenciosas. Lorenzo e Luca, agora com 12 anos, haviam se tornado jovens responsáveis e carinhosos. Não eram mais aqueles meninos fechados e revoltados que fizeram 15 babás desistirem. Eram filhos confiantes, estudantes dedicados e os melhores irmãos mais velhos que alguém poderia desejar. Papai, disse Lorenzo numa manhã, ajudando Ricardo a verificar a nova plantação. Lembra quando a gente era muito malvado com as babás? Lembro, riu Ricardo. Por que pergunta? Às vezes fico pensando como nossa vida seria diferente se a Marina tivesse desistido da gente também.
Ela nunca desistiria, disse Ricardo com certeza absoluta. Não está no caráter dela. Ainda bem, suspirou Lorenzo, porque agora não consigo imaginar nossa família sem ela, ou sem a Isa e a Val. Marina havia encontrado seu lugar não apenas como mãe e esposa, mas como verdadeira parceira na gestão da fazenda. Completara um curso online de administração rural, descobrindo que tinha talento natural para números e planejamento estratégico. A fazenda nunca havia sido tão próspera. Você é incrível, disse Ricardo uma tarde, revisando os relatórios trimestrais que ela havia preparado. Somos uma boa equipe, corrigiu Marina. A melhor equipe. Ela sorriu, observando pela janela do escritório Lorenzo ensinando Isabela a laçar, enquanto Luca e Valentina liam debaixo da mangueira. Lembra quando você disse que queria uma família? Perguntou Ricardo, seguindo seu olhar. Queria? Ainda quero. A diferença é que agora tenho. A casa que uma vez foi dominada pelo silêncio do luto, agora ecoava com vida. Manhãs começavam com o barulho de 4 crianças se preparando para o dia. Tardes eram preenchidas com lições de casa, brincadeiras no jardim e conversas animadas durante o jantar. Noites terminavam com histórias sendo contadas, canções de ninar sendo cantadas e beijos de boa noite sendo dados e recebidos. Conceição, agora oficialmente considerada a avó das crianças, observava tudo com satisfação profunda. Quando a senhora Marina chegou aqui, eu sabia que ela era especial, comentou ela com Ricardo numa tarde. Mas nem eu imaginava o milagre que ela faria. O milagre foi mútuo, disse Ricardo. Nós a salvamos tanto quanto ela nos salvou. É assim que as melhores famílias nascem, não de sangue, mas de escolha. Numa tarde especial de domingo, 5 anos após o primeiro encontro entre Marina e os meninos, a família estava reunida na varanda quando Valentina fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Mamãe Marina, disse ela, subindo no colo de Marina. Como era a nossa vida antes de você chegar? O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, apenas reflexivo. Era diferente, disse Marina cuidadosamente. Seu papai e seus irmãos estavam muito tristes porque sentiam muita falta da mamãe Fernanda. E aí você chegou e ensinou eles a não ficar triste? Perguntou Isabela, sempre direta. Não exatamente. Ensinou eles que podiam ficar tristes e felizes ao mesmo tempo, explicou Luca, surpreendendo todos com sua maturidade. Que lembrar da mamãe Fernanda podia ser bom, não só doloroso. E que ter uma nova mamãe não significava esquecer a antiga, acrescentou Lorenzo. Ricardo olhou para Marina com olhos cheios de orgulho. Vocês são muito sábios. Aprendemos com os melhores, disse Lorenzo, fazendo Marina e Ricardo se entreolharem emocionados. Naquela noite, depois de colocar as 4 crianças para dormir, Marina e Ricardo se encontraram no local onde tudo começou. A cozinha onde ela havia lavado louça pela primeira vez, onde ele havia secado os pratos nervosamente, onde haviam sussurrado suas primeiras palavras de amor. 5 anos, disse Marina, encostando-se no balcão. Parece uma vida inteira e um piscar de olhos ao mesmo tempo, concordou Ricardo. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para abrir meu coração novamente. E você? De nada. Cada momento difícil, cada lágrima, cada desafio nos trouxe até aqui. Ricardo a puxou para um abraço. Você salvou minha família. Nós nos salvamos, juntos. Algumas semanas depois, durante uma reunião escolar de Lorenzo e Luca, a professora de português fez um comentário que tocou profundamente Marina. Eles escreveram redações sobre família, disse a professora. E a forma como falam sobre você, senhora Marina, é extraordinária. Lorenzo escreveu que famílias não nascem, se constroem, e Luca disse que uma mãe de verdade é aquela que escolhe ficar. São crianças especiais. Eles passaram por muito, disse Marina, mas são resilientes. É mais que isso. Eles têm uma compreensão sobre amor e família que muitas crianças não têm. Isso vem de vocês. No carro, voltando para casa, Lorenzo perguntou. Marina, você está chorando?
Um pouquinho. Mas são lágrimas felizes. Porque a professora disse coisas bonitas sobre a gente. Porque vocês dois se tornaram homens incríveis, e eu tenho o privilégio de ser mãe de vocês. Você sempre foi nossa mãe, disse Luca simplesmente. Desde o primeiro dia. O 6º aniversário das gêmeas foi marcado por uma celebração especial. A família decidiu fazer uma cerimônia simbólica no jardim, onde oficialmente adotariam uns aos outros como família escolhida. Não precisamos de papéis, disse Ricardo, reunindo todos em círculo. Mas quero que fique registrado para sempre que somos uma família por escolha, por amor, por decisão consciente. Cada um falou sobre o que a família significava. Lorenzo. Família é o lugar onde você pode ser você mesmo e ainda assim ser amado. Luca. Família é quem fica com você mesmo quando você faz besteira. Isabela. Família é quem te abraça quando você está triste. Valentina. Família é quem ri das suas piadas ruins. Marina. Família é quem transforma uma casa em lar. Ricardo. Família é quem nos ensina que o amor multiplica, nunca divide. Naquela noite, Marina encontrou uma carta que Lorenzo havia escrito e deixado em sua mesa de cabeceira. Querida Marina, eu sei que não sou muito bom com palavras faladas, então resolvi escrever. Queria que você soubesse que você é a melhor mãe que eu poderia ter pedido a Deus. Eu lembro quando você chegou aqui e nós fomos muito malvados com você. Eu lembro de ter colocado sal no seu café e vinagre no leite. Eu lembro de ter escondido aquela foto da mamãe Fernanda em lugares estranhos só para assustar você. Mas você nunca gritou, nunca foi embora, nunca desistiu da gente. Agora eu entendo que você não veio aqui para substituir nossa mãe. Você veio para nos ensinar que nossos corações são grandes o suficiente para amar duas mães ao mesmo tempo. A mamãe Fernanda nos ensinou como amar. Você nos ensinou como seguir em frente sem esquecer. Obrigado por ser nossa mãe. Obrigado por dar irmãzinhas para a gente. Obrigado por fazer o papai sorrir de novo. Você é a prova de que família não é sobre sangue. É sobre quem fica. Com todo amor, Lorenzo PS. O Luca quer escrever uma carta também, mas ele está com vergonha. Ele disse para eu dizer que te ama muito e que você faz as melhores panquecas do mundo. Marina chorou lendo a carta. Chorou pelo menino ferido que Lorenzo havia sido. Chorou pelo jovem incrível que ele se tornou. Chorou de gratidão por ter sido escolhida para fazer parte daquela jornada. 2 anos depois, quando Lorenzo completou 14 anos e Luca 14, Ricardo e Marina se encontraram observando os filhos de uma perspectiva completamente nova. Os meninos haviam se tornado adolescentes responsáveis, estudantes dedicados e irmãos mais velhos exemplares. Isabela e Valentina, agora com 6 anos, eram crianças confiantes e felizes que não conheciam outro mundo que não fosse repleto de amor. Conseguimos, disse Marina numa noite, observando a família reunida na sala assistindo a um filme. O quê? Criamos uma família saudável, feliz, funcional. Não criamos sozinhos, cada um de nós contribuiu. Mas funciona, realmente funciona. Ricardo a beijou suavemente. Funciona porque é baseada em amor verdadeiro, não em conveniência. Numa manhã especial de março, 7 anos após sua chegada à fazenda, Marina acordou com um presente inesperado. As 4 crianças entraram no quarto com café da manhã na cama e uma surpresa. Feliz Dia da Marina! Gritaram todos juntos. Meu aniversário não é hoje, riu ela. Não é seu aniversário, explicou Isabela. É o dia que você chegou na nossa vida. Nós celebramos todo ano, disse Valentina. Porque é o dia mais importante da nossa família. Mais importante que nossos aniversários? Perguntou Marina, brincando. Mais importante que tudo, disse Luca seriamente. Porque é o dia que nossa família começou de verdade. O café da manhã incluía panquecas em formato de coração, feitas por Lorenzo, suco de laranja espremido na hora, trabalho de Luca, flores do jardim, colhidas por Isabela, e um desenho de toda a família, criado por Valentina. Vocês são impossíveis, disse Marina, abraçando todos ao mesmo tempo. Impossíveis de não amar.
corrigiu Lorenzo, repetindo uma frase que ela havia dito anos atrás. Naquela tarde, Ricardo levou Marina para uma caminhada pelos cafezais, longe do barulho alegre das crianças. 7 anos, disse ele, parando no alto de uma colina de onde se via toda a propriedade. 7 anos incríveis. Marina? Sim? Se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Marina pensou cuidadosamente. Talvez chegaria mais cedo, para ter mais tempo com todos vocês. E eu chegaria em casa mais cedo naquele primeiro dia, para ver você domando 2 garotos impossíveis com nada além de paciência e amor. Eles riram, lembrando dos primeiros dias turbulentos. Você acha que Fernanda aprovaria? Perguntou Marina, uma pergunta que ainda ocasionalmente a preocupava. Tenho certeza absoluta. Ela queria que eu fosse feliz, que os meninos fossem felizes, que nossa família fosse cheia de amor. Você nos deu tudo isso. Nós demos isso uns aos outros. Quando voltaram para casa, encontraram as 4 crianças preparando um teatro improvisado na sala. É a história da nossa família, anunciou Isabela, vestida com um vestido de Marina e um chapéu de Ricardo. A peça, dirigida por Lorenzo e com trilha sonora de Luca, contava a história de uma família quebrada que se consertou quando uma fada boa, representada por Valentina com asas de papel, chegou e ensinou todo mundo a ser feliz de novo. E viveram felizes para sempre, finalizou Isabela dramaticamente. Viveram felizes para sempre, repetiu Marina, olhando ao redor da sala cheia de risadas, bagunça e amor abundante. Naquela noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, Marina e Ricardo se encontraram na varanda, como haviam feito tantas vezes ao longo dos anos. Você acha que nossa história acabou? Perguntou Marina. Nossa história nunca vai acabar, disse Ricardo. Ela só vai continuar crescendo. Com cada dia que passa, cada desafio que superamos, cada alegria que compartilhamos. E quando as crianças crescerem e saírem de casa? Aí começaremos novos capítulos. Seremos avós. Veremos nossos filhos construírem suas próprias famílias. Ensinaremos nossos netos que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Marina se aconchegou no peito dele. Eu te amo, Ricardo Santana. E eu te amo, Marina Santana, para sempre. Enquanto as estrelas brilhavam sobre os cafezais e 4 crianças dormiam seguras em seus quartos, Ricardo e Marina permaneceram ali, sabendo que haviam construído algo eterno. A casa que uma vez ecoou com o silêncio do luto agora pulsava com a vida. O homem que havia esquecido como ser pai, se tornou pai de 4 filhos. A mulher que cresceu sem família própria, se tornou o coração de uma família escolhida. Os meninos que afastavam todo mundo se tornaram jovens que abraçavam a vida. E as 2 bebês gêmeas que nasceram naquele lar eram a prova viva de que o amor verdadeiro não apenas cura o passado, mas constrói um futuro ainda melhor. Esta não era apenas uma história sobre uma babá que ficou. Era uma história sobre como o amor pode transformar vidas quebradas em famílias inteiras. Sobre como a paciência pode curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Sobre como escolher amar, dia após dia, pode criar milagres. E naquela noite perfeita, com risadas ecoando pela casa, amor nos momentos silenciosos e 4 filhos chamando aquele lugar de lar, eles souberam com certeza absoluta. Algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em lendas de amor que passam de geração em geração. Esta era uma delas.